Deixa eu ver aqui se está certo. Como é que eu olho aqui? Essa aqui, pronto. Boa noite a todos, todas e todes. Nós estamos aqui reunindo a voz de milhões e a beleza de milhões do Ed e da Lorena. Nós vamos falar um pouco sobre a saúde mental e a psico-oncologia na atenção primária, certo? Respeitando aí a tradição da LISF de ter formações curtas, objetivas e excelentes, nós vamos tentar também manter esse altíssimo padrão, tá? Então, eu vou iniciar aqui. O máximo seu objetivo, né? Desculpe se eu sou prolixo às vezes, mas eu vou tentar o máximo. Tentaremos, né, Lorena? Tentaremos. Se por acaso vocês ouvirem barulho de crianças ou pré-adolescente, significa que eu tenho um filho de 9 anos e uma filha de 13 anos que pode chegar a qualquer momento e interromper aqui, tá? Desculpa. Então, vamos lá. Por exemplo, agora. Oi, filha. Esse é o nosso guia de apresentação. Nós vamos falar um pouco sobre o conceito de ecologia, certo? Da parte histórica, né, da visão corpo e mente. A Laura vai falar sobre a psico e os desafios, e eu vou voltar no final para falar um pouquinho sobre um novo olhar para o câncer, né? Nós fazemos aí um lembrete, né, que dia 4 de fevereiro é o Dia Mundial de Câncer, né, e a importância aí do diagnóstico precoce, que inclusive tem a ver com esse novo olhar, né? Esse tema em especial, ele é sensível para mim, porque eu perdi a minha mãe para o câncer em 2020, né? Então, por ter uma tendência a priorizar muito a questão social e direitos humanos, eu já meio que cheguei na psicologia achando que eu já sei o meu caminho, mas não sei, de repente pode ser que minha história mude e eu realmente acabe abraçando essa ideia de ser o psico-oncólogo, né? Mas não sei, eu realmente tenho uma inclinação muito forte e é isso, vamos nós aqui, certo? Por conta de ser um tema muito específico, mesmo nós que somos da formação, estamos em formação inicial aí na área, né, a gente pode ter que acabar lendo alguma coisa, porque é um ramo assim, muito específico do campo da psicologia, né? Então, os conceitos eu vou ler mesmo, certo? Então, aqui nós trazemos a ideia do conceito mais amplo, né, o que é a oncologia, né? É a ciência que estuda o câncer e como ele se forma, instala-se e progride, bem como as modalidades possíveis de tratamento. Né? Câncer ou enfermidades oncológicas são denominações utilizadas para descrever um grupo de doenças que se caracterizam pela anormalidade das células e sua divisão excessiva. Existe uma grande variedade de tipos de câncer e todos têm uma causa multifatorial. Né? Isso já é um consenso mais moderno. Aqui a gente tem outro conceito, né? Tem para ter uma definição um pouco diferente, eu não vou ler todo, mas aí aqui mostra essa ideia da interface entre a psicologia e a medicina, que historicamente teve diferentes períodos, teve junção, separação, depois junção, né? E mais recentemente a gente tem a psiconeuroimunologia, né, que é já bem mais avançada nesse sentido. Né? E aqui a gente quer destacar, porque nessa definição aqui, ela faz um toque para essa questão da equipe multidisciplinar. Né? Esse slide, ele, depois que eu dei uma lida aqui mais geral na minha fala, eu percebi que ele ficaria bem legal no fechamento, mas na nossa aula ele acabou aparecendo aqui, né, também como uma espécie de homenagem à nossa liguinha linda, que é multi e interdisciplinar, né? Então eu estou meio que já fazendo aqui um spoiler do final da visão aí do novo olhar. Aqui a gente é só a título de curiosidade, né? Existe uma portaria específica, né, que fala a respeito da presença dos psicólogos no serviço de suporte, né, que passou a ser obrigatória, né? Inclusive essa ideia da participação dos psicólogos tem a ver com a demanda dos oncologistas que perceberam a importância e também sentiram até dificuldade em lidar com as famílias ao relatar essa questão da morte, né? Quando chega nos casos em que não é possível mais a reversão, então os oncologistas se viram com a necessidade de chamar os psicólogos. A gente vai ver um pouco isso na parte histórica que eu vou avançar aqui, certo? Essa parte histórica ela é mais longa, mas
prezando aqui pela objetividade, a gente meio que fez uma síntese bem, né, bem sintética mesmo da parte histórica, né? E aí a gente conseguiu transformar isso num slide, numa linha de tempo, né, bem básica. Então a gente vai fazer aqui esse percursozinho juntos, né? Vamos percorrer esse aqui. Nós temos aí na Grécia Antiga, né, essa percepção dessa ligação já nos considerados pais da medicina, né, no caso do Hipócrates, que vocês da medicina fazem o juramento, e o próprio Galeno, que é considerado também um dos precursores, né, já na Grécia Antiga ele percebeu que mulheres com depressão tinham uma relação, né, entre a parte psicológica e a parte orgânica, né? Mas, por incrível que pareça, nós temos essa herança cultural, né, da Grécia, que também tem um peso muito grande na parte da medicina e outras áreas do conhecimento, mas depois de alguns séculos a gente teve um período histórico aí da Idade Média que meio que fez o oposto, né? Ele estabeleceu a divisão, né? Então, a noção mais religiosa da Idade Média fez com que o corpo e a alma, vocês podem ver que tem duas setinhas opostas, né? E aí não se teve essa perspectiva de juntar corpo e mente, né? Com o Renascimento voltou-se um pouco para essa ideia do biológico, né? Então é interessante esse movimento, você tem um movimento de união inicial, isso aqui é no pensamento ocidental, né? Porque os orientais já tinham e já mantiveram essa visão de união de corpo e mente há milênios, né? Os orientais já tinham essa perspectiva, e a gente que tem essa concepção grega de tripartida ou bipartida, né? E então no Renascimento veio um modelo com tendência mais biológica, né? Que meio que separou do psicológico e do social, né? Que aí a gente tem o famoso modelo cartesiano, né? De praticamente o cara revolucionário, não só no campo filosófico, mas em todos os campos, né? Essa visão cartesiana de separação, né? Com o passar do tempo, né? Houve no início do século XX, né, a gente tem aí os estudos do Freud com a psicanálise, né? Então, novamente, e é interessante como ao longo dos séculos você vai vendo esse movimento de amálgama, né, de junção e depois de separação, e aí no começo do século XIX, com os estudos aí do Freud, a gente voltou a ter um modelo que une, né, biopsicossocial, né? Aqui no Renascimento a gente tinha bio separado do psicológico e do social, e aqui a gente volta, né, porque nos primeiros estudos do Freud, né, infelizmente eu vou ter que usar esse termo, mas aqui eu estou falando em termos daquela época, né, as chamadas pacientes histéricas, ele descobriu a relação entre a parte psicológica, psíquica e a parte orgânica, né? E aí no século XXI, a gente, aliás, no século XX, pouco depois ali você tem uma influência dos estudos do Pavlov, do behaviorismo, do Skinner, né? Skinner já é um pouquinho mais para frente, né? Mas o Pavlov principalmente, e você tem uma visão assim mais voltada para o comportamento, né? Nos 70, a gente tem essa visão voltada aí para o comportamento, mas já há uma sinalização da própria necessidade dos oncologistas de chamar os psicólogos e também de haver um entrelaçamento entre a psiquiatria e a psicologia. Então, a gente pode perceber que, do ponto de vista histórico, a psico-oncologia é algo muito recente, né? E aí, mas depois dessa década de 70, a gente já vai chegando numa perspectiva que é mais parecida com o que hoje se concebe, né? Que é a ideia de juntar a parte psicológica, né, a parte imunológica, numa inter-relação, né, entre corpo e mente. Não só uma junção estanque, né, dos dois, mas de que existe
existem essas relações, apesar de que existem teóricos que defendem ainda até hoje, essa separação, né? A gente sabe, hoje tem mais evidências e mais estudos, depois vou falar um pouco sobre isso lá no Novo Olhar. Então, hoje se tem essa perspectiva, né, de mais técnica, mais informação, enfim, que eu vou falar no final, e aí eu vou passar aqui para a Lorena dar a condução, certo? Então, gente, agora que o Ed explicou o que é a oncologia, certo? E fez um breve histórico da psicologia adentrando aí no mundo da saúde, né? A gente não pode esquecer que a psicologia, ela é saúde, por mais que tenha essa separação, né? Psicologia da saúde, psicologia social, mas em todos os setores, psicologia é saúde, é social, certo? E aí a gente já pode entrar aqui no conceito propriamente de psico-oncologia, certo? A gente colocou aí a Jamie Holland, ela é uma psiquiatra e foi uma das pioneiras. Quando se fala em psico-oncologia, ela era uma fofa, gente, um amor de pessoa. Ela faleceu recentemente. E o conceito que ela trouxe de psico-oncologia foi que a psico-oncologia é uma área de interseção entre a psicologia e a oncologia, que procura estudar as dimensões psicológicas presentes no diagnóstico do câncer. Né? Aí a primeira dimensão psicológica é o impacto do câncer no funcionamento emocional do paciente, sua família e profissionais de saúde envolvidos em seu tratamento. A segunda dimensão é o papel das variáveis psicológicas e comportamentais na incidência da sobrevivência ao câncer, certo? Esse é o conceito bonitinho, mais geral, de psico-oncologia. E a psico-oncologia, ela vai estar presente, vai ter um longo percurso, no caso, que se inicia na prevenção, diagnóstico, tratamentos, reabilitação e os conduz até a terminalidade, podendo levá-los à morte ou à cura, ou também à reinserção social, e, infelizmente, em algum caso, né, leva ao luto. Certo? Então, a psico-oncologia vai estar em todos os processos das enfermidades oncológicas, tá bom? E aí, essa psiquiatra maravilhosa, que é a Holland, ela veio a tentar responder algumas questões que envolvem a oncologia, certo? Aí a primeira questão que ela trouxe para a gente, né, o que são respostas normais ao câncer? E aí algumas das emoções normais é o medo e a ansiedade, né? Assim que a pessoa recebe o diagnóstico, ela vai sentir medo de vir a falecer, vai ter medo dos tratamentos. Então, o psico-oncologista, ele vai ter que reconhecer quais são os sentimentos que são normais, e aí vem a outra questão também, né? Quais são os sentimentos que são anormais, refletindo o sofrimento que possa interferir no plano de tratamento. Então, às vezes, o paciente ele tem uma questão, né? Às vezes, esse medo ele pode vir a uma crise de ansiedade, pode vir a uma depressão, certo? Isso é comum acontecer. Então, o psico-oncologista ele tem que estar ali atento, observando para ver se aquele paciente ele pode vir a desenvolver essas questões, né? Ele tem que saber diferenciar, porque às vezes é só o medo mesmo que dá para ser trabalhado, né? E às vezes são questões que podem interferir no tratamento, né? Porque quando a pessoa chega a ter ansiedade e depressão, às vezes ela se isola e rejeita o tratamento, certo? Aí seguindo, né? Qual a prevalência de problemas psicológicos que indicam a necessidade de psicoterapia? Gente, às vezes a psicoterapia ela não vai ser necessária, certo? O psico-oncologista ele é obrigatório na equipe ali, mas o paciente às vezes ele não vai precisar da psicoterapia, ele não vai querer. Mas são casos raros, né? Não é tão comum. Normalmente o paciente ele precisa da psicoterapia. O ideal é que seja feita uma triagem para perceber se aquele paciente ele vai precisar da psicoterapia no início ali, certo? Caso o paciente ele não precise, ele esteja bem razoavelmente dentro do possível, né? Não quer dizer que ele não venha precisar no meio do tratamento, né? Ou mais para o fim, certo? Então, o ideal é que a equipe oncológica ela esteja ali sempre observando aquele paciente, os familiares também, para saber, né? Para perceber as emoções daquele paciente, para ver se ele vem ou não a necessitar da psicoterapia, certo? Mas a presença do psico-oncologista na equipe é
fundamental, essencial, porque o psicologista, ele não está ali só pelo paciente, ele também está pelos familiares e também está pelos profissionais, certo? Ele vai ficar responsável dessas 3 áreas, tanto do paciente, dos familiares e também dos profissionais que estão atendendo ele, certo? Aí, seguindo, né? As reações emocionais afetam o curso da enfermidade negativa ou positivamente. Eu já falei das emoções negativas, né, como medo, ansiedade, que podem vir a surgir, mas também tem emoções que podem vir ser positivas, como, por exemplo, emoções não, mas crenças, por exemplo, ter fé. Né? Às vezes a religião ela pode aparecer ali de forma positiva, né? Porque às vezes o indivíduo que tem uma religião, ele vai ter mais esperança, vai ter mais perspectiva, vai aceitar mais o tratamento, então isso é algo positivo, tá? E, gente, religião de qualquer vertente, né? Cristianismo, matriz africana, budismo, qualquer uma está valendo, né? Se o paciente ele tem uma fé, isso pode ser visto como algo positivo, né? Provavelmente ele vai ter mais esperança, enfim, né? Fazer os tratamentos direitinho. E, por fim, a última questão que ela veio a trazer para a gente foi quais as intervenções e métodos de enfrentamento que podem reduzir o sofrimento. Aí isso eu vou falar um pouco mais na frente. Pode passar o slide. Pronto. Fora a Holland, a gente também tem aqui outros 3 pioneiros da psico-oncologia, né, desde ali do final do século XX. A psico-oncologia, ela é muito recente, gente. Realmente é desde o final do século XX, mas já tem muito estudo, certo, nessa área. E aí os estudos da psico-oncologia, eles vão desde a causalidade do câncer e vão também até ao tratamento, tá? Eu vou falar aqui um pouco por cima da parte da causalidade, porque existem muitos estudos ainda a ser investigado, certo? Se as questões emocionais do indivíduo podem afetar a questão hormonal, né? A mudança emocional do indivíduo pode afetar a questão hormonal, que pode vir a enfraquecer o sistema imunológico. Isso é uma questão que está sendo estudada ainda, né? Só para vocês saberem que isso está sendo estudado, mas como não é algo concreto, eu vou passar bem por cima mesmo e vou mais focar na parte que esses 3 psico-oncologistas vieram a cuidar dos pacientes, né? Eles pegaram e deram diversas ideias de formas de apoio psicossocial e psicoterápico ao ente e seus familiares, e tendo em vista o impacto do diagnóstico do câncer e suas consequências, né? Eles tiveram vários estudos que evoluíram aí na questão do tratamento. E aí eu coloquei aqui no slide, né, que a finalidade é trazer a melhor forma de enfrentamento à doença e a obtenção de uma melhor qualidade de vida. E isso incluiu a inserção de mudanças de atitude, como comportamentos mais saudáveis e modificação de valores, isso de encontro ao tratamento médico, né? E aí eu coloquei aqui, nessa parte da finalidade, que é a qualidade de vida. E é importante a gente frisar a questão que o paciente, às vezes, ele adia o viver. Ele fica pensando assim, eu só vou fazer tal coisa quando eu me curar do câncer, né? Às vezes o paciente, ele tem muito isso. E o psico-oncologista, ele tem que estar atento a sempre informar o paciente que, poxa, hoje em dia a pessoa pode fazer suas coisas, normalmente, mesmo tendo câncer, né? Então, a gente, no caso, os profissionais da psico-oncologia tem que trabalhar essa questão, né? Claro que também dentro do possível, né? Porque com os tratamentos, o paciente ele vai ter, sim, suas limitações, mas ele também tem que ter uma vida para além do câncer. E isso também se chama qualidade de vida, certo? Porque é aquela coisa, né? O médico, o enfermeiro, enfim, a equipe médica, ela não vai ter certeza se aquele paciente vai se curar. Não importa se está nos primeiros estágios, enfim, porque o câncer hoje é uma incógnita, né? Tem vários casos de milagres, né? De que tinha tudo para o paciente morrer, e aí ele vai e se cura. Tem muitos casos assim. E também tem o inverso, né? No caso do paciente, ele estava ali nos primeiros estágios do câncer, tinha tudo para se curar, e acaba vindo a falecer. Então, às vezes o paciente passa 5 anos com a doença, né, e vem a falecer, e mesmo se ele não venha a falecer, são 5 anos que ele poderia estar fazendo o que ele queria, né? Então, a gente, os psico-oncologistas, no caso, estimulam muito isso, certo? Pode passar aí. Pronto, aí eu coloquei aqui mais voltado para o Brasil, né, agora voltando aqui,
entrando numa questão mais regional. Aqui no Brasil, a psico-oncologia se deu a partir de congressos, de cursos, né? E hoje em dia tem-se uma especialização em psico-oncologia. É até interessante que qualquer profissional da saúde pode fazer essa especialização em psico-oncologia, mas essa área ela é composta 70% por psicólogos mesmo, tá? Mas só para vocês saberem que é comum ter outros profissionais sem ser psicólogos nessa área. E, assim como em outras regiões, o Brasil ele tem sua própria realidade, e a gente tem aqui a nossa própria definição de psicologia, que eu acho ela um pouquinho mais abrangente. Aí eu vou ler aqui para vocês, né? A psicologia no Brasil representa a área de interface entre a psicologia e a oncologia e utiliza o conhecimento educacional, profissional e metodológico proveniente da psicologia da saúde para aplicá-lo, primeiro, na assistência ao paciente oncológico, sua família e profissionais de saúde envolvidos com a prevenção, o tratamento, a reabilitação e a fase terminal da doença. Segundo, na pesquisa e no estudo de variáveis psicológicas e sociais relevantes para a compreensão da incidência, da recuperação e do tempo de sobrevida após o diagnóstico do câncer. Por fim, na organização de serviços oncológicos que visem o atendimento integral do paciente, enfatizando de modo especial a formação e o aprimoramento dos profissionais da saúde envolvidos nas diferentes etapas do tratamento. Então, eu acho esse conceito bem mais bonitinho no Brasil. Pode passar, Edna. E ele foi feito pela Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, né, que existe aí desde 1994, né, foi um desdobramento do primeiro grupo de profissionais que desde 1983 se interessam pelo assunto, né, então a gente tem a nossa Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, e a gente também tem o programa Simonton, que é isso, né, é um programa voltado ao atendimento psicossocial a pacientes e familiares, realizado em grupos temáticos com duração pré-determinada. É um programa muito renomado, brasileiro, certo? Voltado para o tratamento do câncer. Ele é, inclusive, em homenagem a um dos pioneiros da psico-oncologia, no caso. E aí, há muita pesquisa sendo produzida nesse programa, que, inclusive, são semelhantes a de outros países, e os resultados são muito favoráveis, né, no auxílio da recuperação do paciente oncológico e seu bem-estar psíquico. E aí esse programa está principalmente em São Paulo, mas também está em desenvolvimento em outras regiões do Brasil. Pode passar. Pronto. Aí a gente também trabalha com a questão da prevenção, né? Agora a gente vai entrar em algumas etapas da questão oncológica. E aí a prevenção, ela é muito importante, porque 60% das formas de câncer são preveníveis, né? Então o psico-oncologista também trabalha na questão de levar informação. Então quando a gente fala de prevenção de câncer, a gente fala de uma melhor alimentação, de mais exercícios físicos, evitar o tabagismo, né? Se o paciente, ou se o indivíduo, ele tem uma pessoa na família que tem câncer, o ideal é que ele faça rotineiramente seus exames, né, anualmente. E também a questão da proteção sexual, porque alguns tipos de câncer estão ligados com o sexo desprotegido, né? Mas também é aquela coisa, né? Às vezes a pessoa pode ter a melhor alimentação do mundo, nunca ter botado um cigarro na boca, não tem ninguém da família que tem câncer, e mesmo assim vir a ter câncer, né? Assim como tem um caso inverso, né? A pessoa fuma, faz tudo errado, e não tem nenhum parente da família que tem câncer, né? Enfim, é uma coisa, e não tem câncer, né? E no caso, enfim, são casos extremos que podem vir a ocorrer, então, por isso que o câncer ele é um pouco complexo, tá? Mas também não é para o indivíduo chutar o balde, né? Então, a gente fala, assim, de prevenção. Agora a gente falando um pouco mais do trabalho psicológico que é feito, né? Ele se dá por meio de apoio, de aconselhamento, reabilitação e psicoterapia individual ou grupal. Gente, a psicoterapia grupal, ela é muito importante, principalmente para pacientes que vão passar, assim, muito tempo fazendo o tratamento, certo? Eu trouxe até aqui uma cena do filme A Culpa é das Estrelas, para quem não assistiu. Os dois personagens principais, eles têm câncer, aí uma das primeiras cenas é eles em uma psicoterapia grupal, né, e é muito interessante, porque
como existem vários tipos de câncer, cada pessoa fala a sua realidade, compartilha, né? Cria-se ali uma rede de apoio. Gente, é muito importante. O indivíduo, ele acaba não percebendo que ele não está sozinho, né? É diferente conversar com alguém que sabe na pele o que você passa, né? Então, a psicoterapia grupal, ela tem uma importância enorme para o bem-estar do indivíduo, né? Se ele puder fazer a psicoterapia individual e a grupal, é incrível, certo? É melhor ainda, tanto os dois. Mas, assim, normalmente, quando se pensa em terapia gratuita, né, em SUS e tudo mais, é mais fácil achar a psicoterapia grupal, certo? Mas a psicoterapia individual também tem. É um pouco mais difícil, mas tem. Mas a grupal é um pouquinho mais fácil, né? Inclusive, nos CAPs tem bastante grupos, né? Também eles encaminham para os que eles conhecem, né? É bem interessante. Mas seguindo, né? Ed, volta para lá, só faltava o final. Pronto. Aí o resultado é a maior facilidade de transmitir o diagnóstico, a quebra dos estigmas relacionados ao câncer, a aceitação dos tratamentos, o alívio dos efeitos secundários, a obtenção de uma melhor qualidade de vida e no paciente terminal, uma melhor qualidade de morte e do morrer. Né? É uma frase bem poética, mas é isso, gente. O psicologista aí também está voltado ali para tentar dar mais conforto nesse momento. A gente sabe que ainda tem muitos casos de morte, mesmo que hoje em dia não seja mais uma sequência de morte, né, ter câncer, mas tem muitos casos que, infelizmente, levam à morte. Pode passar. Enfim, aqui eu trouxe as técnicas, muito do que está aqui eu já falei, certo? A única coisa que eu não falei foi a questão da visualização e do relaxamento. Né? A visualização e o relaxamento, quem faz meditação e yoga vai entender bem. E normalmente tem um guia ali que pede a pessoa fechar os olhos e se imaginar em um local bom. Enfim, tem várias pesquisas que falam que isso faz muito bem para a mente, para o indivíduo também se sentir mais disposto. Então, é uma técnica também muito utilizada, né? Visualizamento e relaxamento. Aí tem aqui grupos de aconselhamento e grupos de atendimento psicossocial, né? São o que eu já falei, psicoterapia individual, psicoterapia grupal. E também quando a gente fala de aconselhamento, a gente fala também de uma equipe médica, uma equipe oncológica que está ali trabalhando, tentando mostrar transparência, certo, para o paciente e estabelecendo uma boa comunicação com ele. Porque normalmente, em casos que o paciente vai passar muito tempo fazendo o tratamento, então cria-se ali também uma rede de apoio, né? O paciente tem tanto a aprender com os profissionais da saúde, como os profissionais de saúde também têm que aprender com o paciente, né? Também a ouvir ele. Então, é bem interessante isso, é muito importante estabelecer uma boa comunicação entre os profissionais e o paciente. E uma coisa que eu não coloquei aqui nas técnicas, mas só para vocês saberem, que existe uma dificuldade na questão do trabalho do psicólogo, né? Principalmente quando a gente fala de Brasil, porque aqui não é tão valorizado o psicólogo no Brasil, e às vezes o psicólogo ele não tem uma sala só para ele no hospital, né? Às vezes ele fica na sala que, faltou um médico, aí ele fica na sala do médico que faltou. E quando não tem, está tudo lotado, às vezes o psicólogo leva o paciente para a área mais reservada do hospital para poder fazer o atendimento. Né? Então, essa é uma realidade dos psicólogos, né? Principalmente quando a gente fala de rede pública, por causa dessa desvalorização da saúde mental, certo? E aí, também tem o caso de quando o paciente, ele passou pela cirurgia recentemente, e aí ele não pode levantar da cama, então o psicólogo, ele vai atender ele lá no quarto dele. Só que também tem a questão que, às vezes, o paciente não tem um quarto só para ele. Ele está num quarto com várias pessoas, que são as chamadas enfermarias, né? Então, assim, às vezes o psicólogo vai ter que atender pensando no barulho, pensando se vai ter a questão do sigilo, porque a gente tem que garantir o sigilo ao paciente, certo? São desafios, né, do psicólogo. Então, o psicólogo hospitalar ou o psico-oncologista, ele já vai ali trabalhar sabendo desses desafios, né? Então, não é impossível, mas são desafios, né? Só para vocês saberem também. E outro ponto importante quando fala de técnica é a técnica utilizada pelo psicólogo, né? Porque a psicoterapia trabalhada no hospital é a psicoterapia breve e focal,
tá? Não é aquela que vai trabalhar toda a personalidade do indivíduo. Não, vai ser aquela mais breve e focal, porque quando o paciente sai do hospital, ele não tem mais o contato com o psicólogo. Então, a tentativa é ter uma terapia eficaz em poucas sessões, certo? E aí vai focar mais no que o indivíduo está sentindo ali naquele momento, tá certo? Pode ser relacionado ao câncer, ou às vezes o indivíduo está mal sem ser relacionado ao câncer. Isso pode acontecer, certo? Mas é mais focado mesmo no que ele está sentindo naquele momento. A queixa psíquica que ele venha a trazer ali no momento, tá bom? Aí pode passar. Pronto. Aí a gente tem aqui o tratamento, né? O indivíduo, ele vai ter uma abordagem interdisciplinar. Serão necessários não só o envolvimento do indivíduo inteiro, como do seu contexto, da mais completa forma possível. É natural os sentimentos aflorados no paciente que recebe diagnóstico. Isso eu já falei um pouquinho, mas só complementando essa questão do indivíduo tem que colaborar também para a questão do tratamento, certo? Ele tem que estar aberto ali também a ouvir, a compartilhar, tá? Então, é muito importante que ele também colabore ali naquele processo, tá? E aí a gente também tem a questão da família e a equipe oncológica, que ambos necessitam de ajuda psicológica, principalmente em casos que não levam à recuperação da doença. Falando aqui primeiro da família, né? Eu coloquei aqui a síndrome do cuidador, né? Quando o indivíduo ele começa o tratamento, é comum ele perder um pouco da autonomia. Então, alguns dos familiares acabam se sobrecarregando um pouquinho mais e, às vezes, ele acaba fazendo muita coisa, se estressando, né? Porque ele está com muitos deveres. Então, a gente chama isso da síndrome do cuidador. Então, é ideal bem que o psico-oncologista que está ali naquele caso, ele faça uma terapia também com esse familiar, para buscar uma alternativa, né, para que ele não se sobrecarregue, tá? Tem casos também de familiares que sentem tanto medo de perder o paciente que acaba transmitindo esse medo para o paciente e acaba prejudicando o tratamento dele. Então, é bem delicado esses casos, né? É comum também ter terapias em que tem o paciente e o familiar, para eles poderem conversarem ali, trabalharem a relação deles, né, para tentar buscar uma alternativa melhor para todo mundo, tá bom? Para que não interfira no tratamento. E aí a equipe oncológica, né, também precisa de tratamento, porque é muito comum os profissionais da saúde relatarem estresse, né, e quando a gente fala de paciente oncológico, a gente fala de tratamentos muito invasivos, né, então os profissionais de saúde, se necessitarem, eles podem buscar esse psico-oncologista ou até mesmo a psicoterapia individual, porque é muito importante, né? É impossível o profissional que está ali atendendo aquela pessoa não criar uma ligação, né? Às vezes a pessoa passa anos fazendo o tratamento, então o profissional acaba se sentindo o impacto, né? Querendo ou não, é uma situação bem difícil. Então, todo mundo que está envolvido precisa do tratamento. Pode passar, gente. Aí, seguindo, né? A gente tem aqui os aspectos psicológicos da doença, que eu só coloquei aqui os principais sintomas que podem vir a ocorrer, né? Aí tem aqui a problemática intrapsíquica. Aí tem a ansiedade, a depressão, o medo, a raiva, a revolta é uma coisa importante, né? Que tem a ver com a negação também. A insegurança, perdas, desespero, mudanças de humor e esperança e desesperança. Então, são questões que podem vir à tona. Tem também aqui a problemática social, que é o isolamento, estigma, mudanças de papéis, perda de controle, solidão e perda de autonomia. São questões que podem vir a ocorrer. E eu até coloquei aqui a fotinha de 2 cenas de uma série, que é a série Elite. É uma série bem juvenil, gente, mas traz uns pontos interessantes, dentre eles o câncer, que eu achei interessante trazer. Aí tem um personagem que é o principal, um dos principais, que é o Wander. Ele descobre que ele tem câncer, e aí ele faz amizade com uma pessoa que ele conheceu no tratamento, né, na quimioterapia, que se chama o Alex. E aí o Alex vê o Wander chegar e vê o Wander ir embora curado, né, depois de um tempo, claro. E aí ele
já estava ali, já fazia anos, e ele ia continuar ali por muito tempo, né? Só que aí ele conversou com o médico, e o médico disse que o caso dele era muito crítico, que a quimioterapia não estava adiantando de muita coisa, né? E aí ele pega e resolve parar o tratamento, né? Então também tem isso, né, gente, do paciente que resolve parar o tratamento, porque para ele às vezes faz mais sentido passar os últimos dias da vida dele em casa, fazendo algo que ele gosta, ao invés de passar os últimos dias numa cama de hospital, né? Tomando a medicação. Então, é bem complicado, mas o paciente ele tem esse direito, né? Ele assina lá o termo de que resolveu parar o tratamento, tá certo? E aí tem a questão também dos familiares que podem não vir a aceitar, né? Então, o psicologista também tá aí para isso, certo? E é isso, gente, é comum, é triste, mas vem acontecer, e isso só não pode ser estimulado pelo profissional, né? É antiético até. E essa questão de parar o tratamento tem que partir do paciente, né? E tudo tem que ser analisado da melhor forma possível. É por isso que a equipe tem que ser transparente, tem que falar a verdade, para não levar uma decisão ruim, né? Então, é isso. É comum isso acontecer. Enfim, aí esse personagem também fala uma coisa que eu vi muitos psicologistas, né, quando eu estava pesquisando, relatando. Né? Ele fala que quando ele começou a fazer o tratamento, a família dele ia com ele, e os amigos dele iam com ele também. Só que aí foi passando os meses, cada vez menos gente ia. E quando foi passando os anos, nem a mãe dele ia mais com ele, né? Porque ela tinha que trabalhar. Então, essa questão da solidão, né, é muito relatado, gente. Porque quando a pessoa recebe o diagnóstico, ela tem todo o apoio do mundo, né? Mas com o tempo, principalmente em casos que demandam um tempo maior, realmente é muito relatado isso, da questão da solidão. Aí a gente tem também, vamos seguir, né? Tem também a problemática relacionada ao câncer, que tem o processo da doença, mutilações, tratamento, dor, efeitos colaterais e relação problemática com o médico. Às vezes isso também pode vir a acontecer, né? Na relação não ser muito boa. É por isso que a gente enfatiza a importância de uma boa comunicação, porque às vezes é muito tempo que o paciente vai passar ali, certo? Aí pode passar, gente, não desistam de mim. Já estamos nos desafios, estamos caminhando. Eu separei aqui os 4 principais desafios da psico-oncologia, e a primeira é a psiquiatria biológica, que tem muito a ver com o modelo biológico que apareceu lá no histórico da psicologia, né? Enfim, a psiquiatria biológica descarta a necessidade do tratamento psicológico dentro de determinados tratamentos de doenças, entre elas a oncologia, certo? Aí tem alguns psiquiatras que, quando percebem que o paciente está com ansiedade e depressão, tratam aquele paciente apenas com medicação e rejeitam, né, negligenciam o psico-oncologista. Então, isso é um desafio muito complicado, porque a medicação, só ela, não é muito eficaz, e, aliás, muitas vezes o paciente nem precisa da medicação, o que ele precisa mesmo é da terapia, né? Então, assim, tudo bem, se o psiquiatra achou necessário a medicação, o ideal é conciliar com a terapia, né? E aí é tratado aí como uma dos principais desafios. E aí a gente tem também a questão do tratamento tardio, que esse é um dos pontos mais relacionado à doença em si, né? É um desafio, porque mesmo que hoje em dia o câncer ele não seja mais uma sentença de morte, ainda há essa associação com a morte, infelizmente. E muitos pacientes acabam não indo procurar um médico, certo? Acabam não indo, procurando tratamento apenas de forma tardia, né? E tem também uma coisa que é uma frase que eu ouvi na nossa extensão, na última extensão que a gente fez, que é: quem procura acha, né? Tem muita gente que tem essa visão e acaba não fazendo seus exames rotineiramente, e aí acabam descobrindo a doença já no estágio muito avançado, né? Fora isso, tem também as questões subjetivas de cada indivíduo.
Tem uma série, gente, vamos falar de série, trazer exemplos, mas esse é o último, prometo. É a série Sessão de Terapia, da Globoplay, que tem uma paciente... a Sessão de Terapia é uma série que se passa todo no consultório clínico, e aí tem uma paciente que ela conta para o psicólogo dela que ela tem câncer, mas ela resolveu não começar o tratamento porque ela não contou para os pais dela. E aí ela fala que ela não contou para os pais dela porque os pais dela já tem muita preocupação com o irmão dela, e ela é considerada a filha perfeita, que ela não pode ter nenhum problema. Então, ela fala que tem medo, né, dos pais dela não aguentar o fato dela ter câncer. Então, sempre bom a gente pensar que cada indivíduo vai ter sua subjetividade, sua realidade. Então, por isso, muitas vezes, eles vão procurar o tratamento tardio, infelizmente, tá? E aí a gente tem também o prognóstico, né, que é falar sobre porcentagens de morte, explicar como o mesmo diagnóstico pode levar a processos diferentes, prever se o paciente vai sobreviver por mais tempo. Então, isso é um assunto muito delicado de falar com o paciente, a questão do prognóstico, certo? E, por fim, a gente tem aqui a inserção do psicólogo nos hospitais, né? Hoje em dia é muito divergente, né? A chegada recente do psicólogo nos hospitais diverge às opiniões dos profissionais de saúde, né? Eu coloquei aqui. É isso, assim como tem a equipe que quer um psicólogo lá na equipe, tem equipes, né, equipe médicas, que rejeitam a necessidade de um psicólogo, e às vezes negligenciam, mesmo que seja obrigatório ter um psicólogo ali, negligenciam a presença dele, ou às vezes quando ele está ali, torna a vida dele um pouco mais difícil, né? Então, eu acho que de todos, eles são um dos principais desafios mesmo, a questão da inserção do psicólogo, certo? Ainda mais pensando em um país que desvaloriza a saúde mental. Gente, é isso. Passar o Ed. Pronto. Eu vou falar aqui só uma finalização, tá? A gente está se aproximando aqui do nosso horário final. Esse slide, ele é baseado em um dos textos que nós lemos, né? Nós tivemos mais referências, mas colocamos só os textos principais. Obrigado, Emanuele. E esse último texto, ele o nome do texto mesmo é Um Olhar sobre o Câncer, né? Um texto acadêmico. E, assim, do que a gente viu do geral, né, desse avanço histórico, né, da psico-oncologia, é que no velho olhar você tinha uma perspectiva mais biologizante, né? Naturalmente, como é comum das doenças, você tem uma pesquisa mais voltada para a etiologia, porque você quer saber as causas e a origem da doença, né? E aí, só que esse novo olhar, ele vai trazer essa ideia que a Lorena já falou, que hoje é possível entender o câncer não mais como sinônimo da morte, né? Vencer, hoje a quantidade de informações ajuda, né, bastante as pessoas a vencerem o tabu, né, inclusive eu não sei se isso já chegou aos ouvidos de vocês, mas no meu caso, como eu vivi há alguns anos com a minha mãe acompanhando, eu lembro que até ela mesma, as pessoas mais velhas têm esse tabu de não falar o nome câncer, né? Então, o novo olhar, ele traz esse papel da informação, né? Porque, afinal de contas, o câncer, ele tem impactos muito reais, né? E ele é multi, né? Então, mas na medida que o próprio câncer é multifatorial, esse novo olhar também traz essa perspectiva de avaliar e tratar, acompanhar o câncer, pensando-se, inclusive, hoje, numa expressão que parece até contraditória, na qualidade da morte, né? Eu, a Lorena, quando a gente estava pesquisando, eu fiquei assim, nossa, achei literário e lindo, assim, mas é uma questão triste, mas para mim foi muito profunda essa descoberta, né? E aí a gente tem os avanços das técnicas, né? Não só no campo da medicina, né? Da neurologia agora, e também no campo da própria psicologia, né? É importante entender que esse papel do psico-oncólogo, ele não é só um papel auxiliar, né? Hoje é preciso entender que essa perspectiva
do novo olhar, coloca o psicólogo como alguém fundamental, como a Lorena falou, em todo o processo, né? Em todo o processo. E tão fundamental que, nesse caso, supera a visão de você, por exemplo, você tratar um órgão, né? Você está tratando um indivíduo, e esse indivíduo nos entrelaçamentos das famílias, dos familiares, dos colegas, e inclusive da própria equipe interdisciplinar, né? E esse é o meu último ponto, né, que eu quero trazer. Eu estou fazendo um resumo do meu resumo, tá? Para ficar mais objetivo aqui, que é a necessidade da interdisciplinaridade, né? Por isso que eu pensei naquele nosso slidezinho da Alice no final, né? A importância dessa equipe de se fazer uma abordagem multifatorial para uma enfermidade que é complexa e multifatorial, né? Então, é isso, nós agradecemos, e essa é a nosso compartilhamento sobre psico-oncologia. Espero que vocês tenham gostado, e é um prazer estar na LISF com vocês. Gente, foi maravilhoso, pelo que o Ed e a Lorena falou.